Olá, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto muito complexo, às vezes assustador para as pessoas, às vezes ainda um tabu, mas eu quero falar principalmente porque foi uma experiência pessoal que eu tive, foi algo que fez parte da minha vida e eu achava que só ficaria livre disso quando morresse, mas graças a Deus que alcancei a misericórdia de Deus e pude conhecer um pouco desse mundo invisível que nos cerca, que nos rodeia, e aprender como ficar livre da ação desses espíritos maus, esses anjos caídos que atormentam a vida das pessoas. Eu vou ler para você agora um texto que está em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43. A Bíblia diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Bom, a Bíblia está falando aqui de espírito imundo. O que seria um espírito imundo? Um espírito sujo. Primeiro, preciso entender que existe a sujeira física e a sujeira espiritual. O que é a sujeira física? No dia a dia, quando você pratica as suas ações, no labor, você acaba adquirindo as impurezas do ar, a sujeira. Suja a sua roupa, suja o seu corpo, e você precisa lavar para que torne-o limpo novamente. Mas existe também a sujeira espiritual, uma mácula, que é causada pelo pecado, pelo erro, pela transgressão da vontade de Deus que o homem pratica. E assim como Deus criou seres humanos aqui na terra, Deus também criou os anjos no céu. E houve uma rebelião no céu contra a autoridade de Deus. E esses anjos, esses espíritos, eles foram expulsos de lá. E por transgredir e pecar contra Deus, eles se tornaram espíritos sujos, espíritos imundos, ou anjos caídos, ou também conhecido como demônios, adversários de Deus. Bom, nesse texto que eu acabei de ler para você, diz que o espírito imundo sai de um homem. Ora, se o espírito imundo sai, é porque ele entrou. E por que um espírito imundo entra no corpo de uma pessoa? Por que ele consegue entrar no coração, no íntimo de uma pessoa? Ele só entra se a casa, ou seja, o corpo, a vida dessa pessoa estiver vazia, desocupada, sem a presença do Espírito Santo. O que abre a porta do corpo, da vida de uma pessoa, para que os espíritos caídos, os anjos caídos, os espíritos imundos, entrem, é a prática do pecado, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Então, se uma pessoa vive na prática do pecado, a porta da vida dela está aberta para que esses espíritos imundos possam adentrar no seu corpo. E o que eles promovem na vida dessa pessoa? Vários tipos de sofrimento: angústia, desespero na alma, vontade de morrer, de sumir no mundo, desaparecer. Eles causam enfermidades que os médicos não conseguem descobrir. Vários tipos de problema na área familiar, na área financeira também. Então a vida da pessoa se torna um tormento, né? A pessoa tem uma vida atormentada por esses espíritos. Então veja bem, a Bíblia diz aqui que quando o espírito imundo sai do homem, e quando é que ele sai? Olha, alguém usando a autoridade do nome de Jesus, ele pode expulsar o demônio da vida de uma pessoa. Também os demônios, eles são enganadores, são astutos, e eles praticam ciladas inteligentes para prender as pessoas no erro. Eles podem fazer acordos, entre aspas, com alguém que está ali ministrando alguma coisa sobre a vida daquela pessoa, como por exemplo um
um espírita, um macumbeiro, um feiticeiro. Então o espírito imundo, ele faz um acordo de temporariamente se afastar para que a pessoa se sinta bem naquele lugar e volte acreditando que aquilo realmente é de Deus e que causa benefício para ela. Então são astutas ciladas do maligno. Mas a Bíblia diz que quando esse espírito imundo sai de um homem, de uma pessoa, e pode ser através da oração de um homem de Deus também, a pessoa pode procurar uma igreja, um pastor, e esse pastor orar por essa pessoa e esse espírito sair da pessoa. A Bíblia diz que quando ele sai, ele anda por lugares vazios, procurando, buscando repouso. Ou seja, ele procura outro corpo para entrar. E a Bíblia diz, não encontra. Ora, então, as pessoas estão muito possessas, possuídas desses espíritos. Então, de alguma maneira, esse espírito que estava na vida de uma pessoa saiu, ele procura outro para ocupar. Mas não encontrando, o que vai acontecer? Ele diz assim, voltarei para minha casa. Então veja que ele está chamando o corpo da pessoa que ele ocupava de sua casa. Porque ele morava, ele habitava dentro do corpo dessa pessoa. Então quando ele sai e ele não encontra outro lugar para ocupar, ele diz, vou voltar para a casa de onde eu saí. Ele vai buscar aquela pessoa que ele ocupava para voltar a entrar naquele corpo. Mas a Bíblia diz que ele volta e acha a casa desocupada, varrida, adornada. Ou seja, o corpo da pessoa que estava possesso, quando o espírito saiu, ficou vazio. E essa pessoa não ocupou o seu corpo, o seu coração, a sua vida com a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o espírito mau, o espírito imundo que saiu do corpo da pessoa, ele só não volta a ocupar o corpo dessa pessoa se essa pessoa se voltar para Deus e ocupar o seu coração com a presença do Espírito Santo. Só que para o Espírito Santo de Deus habitar no corpo de uma pessoa, essa pessoa precisa passar por uma limpeza, por uma lavagem. E isso não é uma água, fisicamente falando, que vai limpar o teu interior. Só existe uma água, é a palavra de Deus, que limpa o interior da pessoa, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar dentro dessa pessoa. O que é terrível quando o espírito imundo volta e a casa está vazia, sem a presença de Deus, é que ele diz, veja no versículo seguinte, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então olha que situação difícil, uma pessoa que estava possuída de algum espírito imundo, quando esse espírito sai e volta para ver aquela casa, aquele corpo de onde ele habitava, e ali está vazio, sem a presença do Espírito Santo, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e passam a habitar dentro do corpo daquela pessoa. Então o último estado, a última situação dessa pessoa vai ser pior do que a primeira. E por que isso acontece? Porque a pessoa não se voltou para Deus. Veja, um homem de Deus, ele pode orar e expulsar um demônio de uma pessoa, mas para que o corpo dessa pessoa não volte a ser ocupado por esse espírito e por outros 7 piores, essa pessoa precisa se voltar para Deus. E é isso que as pessoas precisam entender, precisam compreender, e é isso que precisa ser ensinado. Libertação de verdade só existe através da palavra de Deus, só através do Evangelho. Então o espírito maligno, ao sair da vida de uma pessoa, essa pessoa precisa ser discipulada, ser ensinada a buscar a Deus, se voltar para Deus de verdade, para que ela seja lavada pela palavra e o Espírito Santo de Deus passe a ocupar o coração dessa pessoa. E aí a casa, o corpo, a vida dessa pessoa estará guardada, estará protegida, porque o Espírito Santo é maior. É o que a Bíblia diz, de o mais valente. Então você precisa conhecer o Evangelho, se voltar para Jesus, deixar que essa palavra lave a tua vida, para que o Espírito de Deus habite em você e você esteja verdadeiramente liberto, completamente protegido da ação desses espíritos malignos que estão aí destruindo a vida das pessoas. Se você está passando por essa situação, se você já não suporta mais a angústia, o sofrimento, a dor e o vazio que há na sua vida,
você não vê mais sentido e mais razão para viver. Se você tem pensado em fazer uma loucura na tua vida, está mais do que na hora de você se voltar para Deus, através da palavra de Deus. Eu posso orar por você, posso repreender e expulsar o espírito maligno que está no teu corpo, mas você precisa deixar com que Cristo habite no teu coração, para ocupar a tua casa, para que você fique protegido para sempre da atuação desses espíritos maus. E aí vai se cumprir na tua vida o texto que está em Salmo 21, 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Pense nisso, um abraço e conte conosco, em nome de Jesus.